Olá, amados. Mais uma aula, estamos aqui juntos. Temos alunos que ainda estão entrando. Talvez você está assistindo aí a aula já liberada, gravada durante a semana. Mas o importante é que nós estamos juntos. Hoje é a 10ª aula da série Restaurando o Altar de Deus na Minha Família. É a última aula dessa série. E aí daqui a algumas semanas iremos começar já outra série. Amém? Mas eu gostaria de, antes de mais nada, começar orando. Hoje é uma aula super importante. Nós iremos falar sobre a mulher intercessora, e a gente sabe, por experiência, que experiência no ministério, como ministro religioso, e que as mulheres acabam se abrindo mais rápido do que os maridos, e elas acabam sendo as primeiras da casa a se renderem a Jesus, e através delas é que toda mudança vai acontecendo dentro da família, na vida do marido, na vida dos filhos. E aí hoje nós iremos falar exatamente sobre essa missão que a esposa tem dentro do lar, que é ser a intercessora. A gente aprendeu na aula passada, de que o homem é o provedor, nas 3 esferas, espiritual, emocional e financeira, e que cabe ao homem guiar sua família como profeta e sacerdote, enquanto o homem guia, a esposa gera, a esposa e mãe, ao mesmo tempo elas geram o que Deus tem dentro da família. Por isso que é super importante, porque talvez o que você que está assistindo é a esposa, é a mãe, é a primeira da casa, que foi tocada por Jesus e que está precisando trazer o altar de Deus para dentro da sua família. Por isso que a aula de hoje é tão importante. Amém? Então vamos orar. Nesta hora vamos colocar diante do Senhor essa aula, para que ela chegue às pessoas que precisam ouvir, porque lá na segunda aula que a gente teve dessa série, que a mudança ela começa comigo, Jesus precisa apenas de uma pessoa, na família, uma primeira, para gerar toda a mudança e transformação. Normalmente costuma ser a mãe e a esposa, Na minha família, quem foi o primeiro foi exatamente eu, o filho mais velho, aí depois veio Deus alcançando toda a família, na época eu era solteiro, mas normalmente é a esposa, a mãe, que acaba vindo primeiro aos pés de Jesus. Amém? Então que chegue esta aula, a pessoa necessária. E você que é esposa, mãe que está aqui hoje, vai poder sair dessa aula, desse estudo bíblico, sabendo o que precisa ser feito. Amém? Então vamos orar. Pai, nós queremos nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo, entrar em tua presença. Sabemos que no reino espiritual não há distância. Eu posso estar aqui no Brasil, em São Paulo, na Praia Grande, e esse irmão, essa irmã poder estar em outro país, em outro estado do Brasil, em outra cidade, e nós nos unimos. Porque a palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor estará no meio deles, como também a palavra diz que tudo aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. Então nós nos reunimos hoje online ao redor das escrituras da Bíblia para aprendermos o que tu tens, para dentro do lar, especificamente para a vida da esposa, para a vida da mãe, qual é a missão que o Senhor tem e que essa missão, como ela deve ser cumprida e como ela deve ser realizada. Nós oramos para que o teu Santo Espírito me dê capacidade de transmitir aquilo que está em teu coração, e ao mesmo tempo que o Espírito Santo, ele venha decodificar no coração, no espírito de cada um desses irmãos e irmãs, aquilo que está no coração do Pai. Porque foi o Espírito Santo que codificou a Bíblia, e é ele também que descodifica na hora que nós estamos conhecendo a Deus. Ele conhece as Escrituras, porque foi ele que inspirou homens, dezenas de homens ao longo de centenas de anos para escrever a Bíblia. E nós oramos que hoje ele possa nos guiar à verdade, que possa nos guiar à revelação, que possa nos guiar ao rema, que possamos entender e compreender o que está no coração do Pai, que precisa ser gerado para dentro da família. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês podem aí ir participando, se tiver na aula ao vivo pelo chat, E se você estiver assistindo depois, você pode estar através dos comentários, amém? Se você chegou nessa aula aqui, essa aula e você ainda não nos conhece, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha família, Tá ok? É a família Silva e Souza, tá?
Estamos casados há 24 anos, né? A Chilene está na imagem aí. Temos 2 filhos, o da esquerda o Davi, né, o da direita o Israel. Somos conselheiros familiares, né? Com vários anos, formações em vários cursos, e também somos ministros religiosos, né? Lidando com famílias também há um bom tempo. Amém? Esse estudo aqui, né, é da série Restaurando o Altar de Deus na Minha Família. É a aula 10, né, a missão da esposa dentro do lar. Tá joia? Beleza? Então, chegamos aí, né, a aula, a missão da esposa dentro do lar. E nós começamos, né, com esse tópico, né? Qual é a missão da esposa dentro do lar? Nós iremos ao longo desse estudo, né, perceber que, diferentemente do marido, né, que tem a missão, né, de guiar a família, a esposa tem a missão de gerar, né, aquilo que Deus tem para a família, tá? E esse gerar, ele está ligado a essa palavra, né, intercessão. Por isso que nós podemos dizer, né, enquanto o marido é o provedor, a esposa é a intercessora, tá? Então, nessa família, nós temos a imagem de uma família aí ao redor das escrituras. A gente tem ali o pai, o esposo, né? Temos ali a mãe, a esposa, e temos ali os filhos, né? O pai está vindo ali, abrindo a Bíblia, trazendo as escrituras, né? Mas sabemos que da união, né, do Espírito com a palavra, vida é gerada. Então é necessário que haver exatamente a palavra de Deus, né? Isso é muito representado pela vida do marido, trazer os ensinamentos das Escrituras, mas precisamos também, né, que o Espírito Santo ele materialize, né, aquilo que está na palavra no mundo natural, né? E aí esse materializar do Espírito é o gerar, é o trazer vida. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, porque não adianta lutarmos com as armas naturais, já falamos isso em aulas passadas, né? Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta não é contra o marido, a esposa, os filhos, os pais, a nossa luta é contra espíritos, demônios que agem nas regiões celestiais para separar as famílias, separar os pais dos filhos, os filhos dos pais, separar o casal. Então nós precisamos, para vencer esses espíritos, que não são seres tangíveis, né, que nós alcançamos, né, no mundo natural, contato, nós precisamos usar armas espirituais para vencer eles, porque eles são seres espirituais. Amém? Aí tem um texto, né, Gênesis capítulo 2, versículo 18, nessa versão. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Então esse texto aqui, nós já usamos na aula passada, né, ele fala o quê? De que foi Deus que disse que não seria bom, né, que o ser humano vivesse sozinho, né, e que era necessário, né, que vivesse em família, e que a família ela começa exatamente com o homem e com a mulher, né, e aí Deus é que providencia para Adão e Eva, né, fazendo cair sobre ele um pesado sono, tirando da sua costela, e fazendo alguém que tivesse a mesma natureza e essência. Tá? Então, nós aqui percebemos que é a primeira menção, né, na Bíblia sobre a família. Tá? Então, por isso que é muito importante, né? Que, como também nós vimos em aulas passadas, existe algo na teologia chamado a lei da primeira menção. Qual é o primeiro momento na Bíblia em que algo, né, é citado? Então, no primeiro momento que algo é citado na Bíblia, né, naquele contexto que ele foi citado, geográfico, as palavras do original, né, acabam determinando em todas as escrituras, em toda a Bíblia, né, o entendimento dessa mesma palavra citada uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Tá ok? Vamos lá, então. Esse tópico, a família é um reflexo da Trindade. Tá? Então, Gênesis 1, 26, na linguagem NTLH, né, que é a nova linguagem da tradução de hoje. Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Tá? E em outras linguagens está escrito assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando diz o termo façamos, né, que está no plural esse verbo, né, se refere à Trindade, que não foi apenas a Deus Pai, ou Deus Filho, ou Deus Espírito Santo, que formou o ser humano. Foi eles três juntos, eles estavam juntos ali em Gênesis, e eles disseram, né, façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Quando fala nossa imagem e semelhança, é na semelhança física? Não, porque eles não tinham forma física. Eles não têm, né? Naquela época, Jesus não tinha vindo em forma física à Terra, né? Então, o Deus é um ser espiritual, Deus é espírito. Então, eu creio, né, que quando ele diz, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né, ele também estava se referindo, né, a viver em família. Como nós, a Trindade, vivemos em família, né, façamos o homem para viver também em família, né, para que o homem viva também em família, uma espécie de trindade, né? O marido, a esposa e o filho, os filhos, né? 3 peças, né? Como também na trindade de Deus, né, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A trindade, né, como eu acabei dizendo, disse agora, Deus Pai, né, Deus Espírito Santo e Deus Filho. Há um texto na Bíblia, né, que fala sobre o batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado nas águas, né, o Espírito Santo veio em forma corpórea, né, sobre ele, e do céu se ouviu uma voz de Deus Pai dizendo: esse é meu filho amado em quem me alegro, em quem comprazo. Então essa citação, né, mostra que a Trindade, né, é 3 pessoas distintas, né, mas elas estão tão unidas que parecem ser uma só, né? Pai, Filho e Espírito Santo estão tão unidos que parecem ser um só, né? Isso para nós já traz o ensinamento que a família ela precisa estar unida, né? Apesar de ser pessoas distintas, que têm gosto diferente, um gosta de azul, outro gosta de preto, outro gosta de amarela cor, um gosta de nhoque, né, enquanto o outro gosta de kafta, que é outro prato, o outro gosta de macarrão, né, quer dizer, pessoas que têm gosto diferente, mas eles estão tão unidos, né, em um só propósito, um só coração, um só espírito, que parecem ser apenas uma família, e são uma família, tá? E aí, quando nós vamos fazer um paralelo, né, entre a Trindade de Deus e a Trindade familiar, né, a gente vai ter exatamente essa referência, né, de que Deus Pai, ele está refletido dentro da família através do marido, do pai, né, e ele acabou até nos dando esse nome de pai, né, nós os homens, né, carregamos esse nome de ser o pai, né. Ali nós temos na Trindade de Deus o Espírito Santo, que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, não dizendo que o Espírito Santo tem sexo feminino, não é isso, mas ele tem algumas características que a esposa que tem dentro da família, né, e aí temos o Deus Filho, né, que é Jesus Cristo, que os filhos carregam essa mesma marca, né, dentro da família de serem os filhos. Todos nós, aqui na Terra, fomos gerados por um casal. Então, em algum momento, né, nós fomos filhos, ou ainda somos filhos, né? Eu mesmo ainda, meu pai já não está mais aqui, partiu, mas eu tenho minha mãe, né? A Chulene não tem mais o pai e a mãe, né? Então, quer dizer, em um momento a gente tem pais, depois eles partem, né, como um curso normal da vida, né? E a gente deixa de ser filho, né, no mundo natural, né? E passamos a ser apenas pais, né, no mundo natural. Amém? Então, família é um reflexo da Trindade, tá? A gente tem que entender isso. Por quê? Porque Deus se espelhou na própria família dele para criar a família humana, tá? Então, nós precisamos entender que a família é um reflexo, uma cópia de um original, que é a Trindade, que eles permanecem unidos por toda a eternidade, desde a eternidade passada, eternidade presente, eternidade futura. Eles nunca se separam, e cada um respeita ali a hierarquia, né? Cada um respeita ali o papel de cada um, né? Mesmo parecendo que eles estão juntos como se fossem um só. E o interessante é que na língua portuguesa, né, quando a gente pega a palavra Deus, né, ela está já no plural, Deus. Apesar que no português, no plural é deuses. Mas ela tem um S, né? Como se é 3 em 1. Tá? Então é um ser só. Então a gente fala Deus. Né? Mas ao mesmo tempo a gente está falando com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Né? Isso que é interessante. E aí, a esposa como gestora de dar vida, gerar, né? E cuidadora. Fisiologicamente, a mulher foi escolhida por Deus para ser aquela que geraria vida em seu útero, né? Quando Deus olhou para a família humana, né, e tinha que escolher um dos membros da família para ser aquele membro que iria gerar no seu útero a vida, escolheu a mulher, não escolheu o homem, né? E aí nós vemos o quê? Que deu à mulher as características. Até a gente brinca, né? Se fosse um homem, pelo amor de Deus, né? Um homem, qualquer dor de cabeça, qualquer febrezinha já cai doente, né? A mulher não, é forte, às vezes
trabalha ali, é doente, isso, aquilo, né? Ela tem mais força, né, nesse sentido. E aí Deus não escolheu o homem, não viu o homem capaz para gerar vida, né, no seu útero, né? Apesar que é da semente do homem, né, se encontrando ali com o óvulo da mulher que vem a vida, mas coube a Deus dar à mulher, né, o privilégio de gerar a vida ali os 9 meses no seu útero, né? Por isso que toda a verdade é paralela. Como a mulher foi escolhida no mundo natural para gerar a vida fisiologicamente, biologicamente, né, também ela é escolhida por Deus para gerar vida espiritual dentro do seu lar. E vai citar até um texto mais tarde aí, que a mulher sabe edifica seu lar, alguns textos assim. A mulher é aquela dentro do casamento que costuma se dedicar a estar mais presente nos primeiros anos de vida dos filhos. O pai está presente ali, né, o marido está presente, mas é a mulher que tem, né, exatamente, né, a vocação, o chamado, né, até ela que tem o próprio leite materno para sustentar os filhos, o filho ali, né, nos primeiros meses e primeiros anos de vida. Então ela tem exatamente nessa vocação de Deus, né, de cuidar dos filhos, né, no primeiro momento, nos primeiros anos de vida. Aí aqui eu faço um parênteses, né, não sei se eu citei isso em alguma aula, né, mas na cultura judaica, eu descobri isso quando fomos para Israel, conversando com um guia turístico judeu, né? Ele disse o quê? Na cultura judaica, né, até os 12 anos, né, é a mãe que está mais presente na vida do filho, da filha, né? E aí quando chega nos 12 anos, que é quando tem a cerimônia de passagem, né, na cultura judaica, que é algo semelhante à festa de 15 anos na cultura ocidental, né, que lá é o bar mitzvah, né? Aí naquele momento, né, aquele filho, aquela filha, ela é passada, né, a responsabilidade do pai estar mais presente na adolescência e na juventude, né? E é exatamente nessa fase, né, que nós percebemos na criação de filhos, que é quando o filho ou a filha corre mais risco de se perder, né? E é a fase onde teria que o pai estar mais presente, né? E o pai não estando presente, acaba o filho se perdendo, né? A filha indo e se perdendo, tá? Então fecha aqui esse parênteses, que não é o tópico da nossa aula aí. E aí temos alguns exemplos, né? Tem até um livro, né? Até peço depois para eu vou ver com a Chilene se ela posta lá no grupo, né? Que é um livro que ela leu, que é As Mães, né? De grandes homens de Deus, né? De grandes avivalistas, né? Tudo. E aí até tem uma frase, né? A mãe que balança o berço, quer dizer, que cuida, né, do bebê, é a mãe que governa o mundo depois através daquele mesmo filho. E aí temos alguns exemplos, eu gosto de citar muito, né, a Susanna Wesley, né, porque eu li a biografia de John Wesley, né, e ali tem alguns pedaços do diário dele, porque ele tinha um diário escrito diariamente, né, durante décadas da vida dele, e ele fala da importância da mãe dele, não só na infância, mas também quando ele já estava adulto, né, ele continuava se correspondendo com ela via cartas, né, e aí desabafando com ela, né, pedindo conselhos para ela. Então a gente via a influência dela na vida dele mais do que a do pai, né, que era o Samuel Wesley, né. Então ela teve uma grande influência sobre o avivamento, né, metodista, né, porque ela tinha essa influência sobre a vida do John Wesley, né, e do Charles Wesley, que era o irmão dele, o Carlos Wesley. Então a mãe tem essa influência, né, enquanto o pai dá a direção, né, mas a mãe gera, né, na vida dos filhos, né, o que Deus tem para eles, amém? E aí vamos aqui, né, temos um texto aí em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que é o segundo versículo de toda a Bíblia, né, nessa versão, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava, né, grava essa palavra, pairava sobre a face das águas. Essa palavra, quando a gente vai estudar no original hebraico, né, essa palavra, ela tem, né, o significado exatamente de uma galinha chocando os ovos, né? Então a gente vê o quê? Que antes de Deus começar a trazer vida e transformação na face da terra, a partir do versículo 3 de Gênesis, a gente vê que no versículo 2 o Espírito Santo estava gerando, chocando vida, né? Então o Espírito Santo tem esse papel dentro da Trindade, né, de gerar vida, né, de chocar, né, como uma galinha chocando os ovos para depois ali
os pintinhos nascerem. Então o Espírito Santo tem esse papel. Aí é por isso que a gente vai ver nas Escrituras que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, né? É o Espírito Santo, tá certo? Ele que gera, né, o novo nascimento nas pessoas, é isso que a gente fala, né, teologicamente falando, né? É também o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, tá certo? É o Espírito Santo que nos ensina a orar e a interceder com gemidos inexprimíveis, tá certo? Porque a mulher, quando ela dá à luz, ela tem ali as dores de parto, os gemidos, né? E a Bíblia faz um paralelo que o Espírito Santo também ele tem esses gemidos, né? Ele tem essas dores de parto para trazer à luz o novo nascimento nas pessoas, as transformações nas pessoas. Então, o Espírito Santo tem esse papel dentro da Trindade de gerar, de trazer gestação dentro da Trindade. Aí é por isso que naquelas slides anteriores a gente falou o quê? Que a família humana é um reflexo da família espiritual de Deus, que é a Trindade. Que o marido é o reflexo de Deus Pai, a esposa é o reflexo, né, do Deus Espírito Santo, e os filhos são reflexos de Jesus, o Deus Filho. Da mesma maneira que lá na Trindade é o Espírito Santo, conforme a gente está acabando aqui de ver, pairava, né, chocava a vida, gerava vida, para depois vir a palavra de Deus, porque aí Deus começou depois, haja luz, e houve luz, e começou a liberar Deus Pai, né, as palavras sobre a vida, mas o Espírito Santo já tinha gerado essas palavras, a transformação. Aí por isso que a gente fala, né, da união da palavra com o Espírito, né, vida é gerada. Então só a palavra haja luz não ia gerar transformação. Havia necessidade do Espírito Santo gerar essa transformação. Então, esse princípio espiritual da união, né, da palavra com o Espírito, vida é gerada, né, é exatamente o quê? A palavra de Deus que você, como esposa, tem nas mãos, certo? E que você vai gerar, né, porque esse é o papel da esposa, a missão principal da esposa é gerar o que Deus tem para a família. Então, você pega a Bíblia, tá certo, né? E aí você gera o quê? Se o seu marido não é convertido ainda, né? Você procura um versículo que se encaixe ali. Temos um versículo de Coríntios que fala que o marido é santificado pelo convívio com a esposa. Se você tem um filho que está afastado, você tem, exemplo, Lucas 15, que fala do filho pródigo retornando à casa do pai, né? Você tem vários versículos, né? Será salvo tu e tua casa, e aí vai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que procurar os versículos. Isso é a palavra. E aí, na hora da sua oração, você lê a palavra, orando a palavra, né? A gente lê a palavra diante de Deus, né? E aí a gente começa a gerar em intercessão essa palavra com a ajuda do Espírito Santo. Da união da palavra com o Espírito, vida é gerada. Então a gente começa a gemer, a gente começa a chorar, a gente começa a interceder com dores de parto espiritual pelo marido, pela esposa, né? Se você é marido, pela esposa, né? Se você é pai também, pelos filhos. Então, mas você precisa disso. Mas agora aqui estamos falando especificamente da esposa, porque normalmente é a esposa que busca as coisas espirituais primeiro. Igual, a gente está aqui numa aula online agora, né? A gente vai ver que tem a maioria aqui são mulheres, porque elas que têm essa sensibilidade espiritual de buscarem primeiro o que Deus tem para sua família. E aí depois vem o marido. Isso é algo corriqueiro e normal dentro das famílias. Aí nós temos os anormais, que é aqueles casos que primeiro vem o marido, né? Que acontece às vezes. Ou os filhos, né? Tá joia? E a esposa como intercessora. A gente tem essa imagem aí, ó. Tem uma esposa, uma mãe, né? De joelhos ali ao redor da cama. Vamos lembrar de Mateus 6,6, que diz o quê? Tranca a porta do teu quarto, né? Quer dizer, e a gente falou isso acho que na primeira aula. Na casa existem alguns locais, alguns altares na casa, né? Lugares, né? Que a gente adora a Deus de algumas maneiras diferentes. Um dos altares é o quarto, né? Então a gente trancar a porta do nosso quarto. Não que Deus não ouça quando você ora na sala, isso aqui, mas o quarto é um lugar reservado. Você tranca a porta e ali você ora. E aí diz o que o texto? E o teu pai que te ouve em secreto te responderá. Tá certo? Então, a esposa precisa encontrar, né, nesse lugar de intimidade, nesse altar da sua casa, né, o lugar de lançar as suas ansiedades, né, diante de Deus, no lugar de gerar vida, usando a Bíblia, orando a palavra. Quando você não ora, quando você ora sem usar a Bíblia,
né? Dificulta, por quê? Porque você está entrando diante de Deus para falar numa língua que ele não é a língua dele. Por exemplo, se você for falar com um americano em português, ele não vai entender. Então, quando você vai falar com um americano em inglês, ele vai entender. Deus, ele também tem uma linguagem, a linguagem dele. Qual que é a linguagem dele? A própria Bíblia que ele escreveu. Então, quando você conversa com Deus baseado na língua dele, você já começa com a resposta. Você já começa colocando Deus, entre aspas, na parede. Não que a gente coloque Deus na parede, né? O único texto que permite a gente colocar Deus à prova lá é o texto de Malaquias. Mas é como se você pegasse Deus pela própria palavra dele. E aí tem um texto que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Né? E a gente vê o quê? Que o próprio Jesus, ele venceu o diabo usando a palavra. Né? Ele disse o quê? Não tentarás ao Senhor teu Deus, só ele adorarás, só ele darás culto. E aí vai. Nem só de bom verão. Ele vencia o inimigo pela palavra. O diabo tem medo da palavra. Então a gente precisa acostumar a ler a Bíblia, a meditar na Bíblia, né, a estudar a Bíblia e extrair dela versículos para aplicar como base nas nossas orações. Mais vale uma oração curta de 5, 10 minutos, mas usando a Bíblia, né, do que você orar 1 hora repetindo vãs rezas e repetições sem base alguma nas Escrituras. Então é importante, né, você entender isso. A esposa deve ser, na sua família, o útero espiritual. Então, para vocês que são mulheres, é mais fácil entender. Da mesma maneira que você é o útero fisiológico, né, ou foi o útero fisiológico da sua família, da onde os seus filhos nasceram do seu útero, né, da mesma maneira, espiritualmente falando, né, a conversão do seu marido, a conversão dos seus filhos também vai sair do seu útero espiritual. Né? Deus deu a vocês, né, exatamente essa tarefa e essa missão. Não que o homem não deva interceder, sabe? Mas normalmente não acontece isso. Quando a gente vai na igreja, numa reunião de oração, quase não tem homens, é mais mulheres. Né? A mulher tem uma facilidade, né, de entender, aprender a orar muito mais rápido do que o homem. Né? Ela carrega as marcas, entre aspas, do Espírito Santo para a intercessão. O apóstolo Paulo fala, né, em uma das suas cartas, por quem de novo sinto as dores de parto. Ele tinha aprendido, né, a intercessão. Ele tinha aprendido as dores de parto. Né? Nós, os homens, podemos aprender essas dores de parto, claro. Mas as mulheres já passaram por dores de parto no mundo natural. Então, para elas é fácil entender o paralelo. Né? Então, esse papel que o Espírito Santo tem de convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? De trazer o novo nascimento. Então, fica muito mais fácil nesse sentido, né? Assim como o Espírito Santo é dentro da Trindade, eu com sua esposa eu preciso ser dentro do lar dessa mesma maneira. Pairava, né, trazendo vida, trazendo uma gestação espiritual para o que Deus falou para o meu marido, para o que Deus falou para o meu esposo, que está nos guiando em uma direção. Às vezes ainda o seu esposo não é convertido, não tem nenhuma direção, então eu vou trazer vida na conversão dele, sabe assim, né? Vou clamar, entendeu? Que Deus vai trazer uma mudança e transformação. Né, David, mas pode demorar um dia, uma semana, nós não sabemos. Né, mas nós não podemos parar de orar e interceder. Que pode ser que no último momento da vida, nós temos um exemplo disso na Bíblia, quando o ladrão está do lado de Jesus, está prestes a morrer, ele conhece a Deus e se converte naquele momento. Pode ser que o esposo, talvez, se converter também à beira da morte. Esperamos que não, mas pode ser. Por isso que nós não podemos desistir. Igual exemplo, o meu pai, né, ele veio a ter um novo nascimento no domingo anterior à sua morte, que foi na sexta. Apesar que ele ia na igreja, era uma pessoa religiosa, mas ele ainda não tinha tido um novo nascimento, segundo ele mesmo. Eu falei com ele na segunda-feira após o domingo, em um culto, que a igreja foi até a casa dele, né, e fez ali só para ele, né, que ele estava doente, né, na fase final já de câncer. Ali ele teve uma experiência com Deus que durante décadas que ele teve na igreja nunca teve. Então a gente nunca sabe, né? Por isso que a gente precisa estar gerando, orando e colocando isso diante de Deus. A esposa, né, deve gerar o que Deus tem de propósito para a família, tá? Então a esposa, ela deve gerar, ela deve estar sensível, né, ao que Deus tem na vida do marido para ela gerar. Ela tem que estar sensível ao que Deus tem na vida de cada filho, sabe? Se você como mãe, pai, né, mesmo, você olhar para a vida dos seus filhos, você vai perceber que Deus deu a cada um deles, que é diferente, características, né? Um tem uma característica para música, outro para liderança,
outro para o mundo dos negócios, né, tal. E aí, sabe o quê? Então, o chamado de Deus na vida dele, na vida dela, do meu filho, é nessa área. Então, nós precisamos gerar isso, né, precisamos gerar intercessão. E a mãe, né, a esposa, vai ter essa facilidade de entender e começar a gerar isso, entendeu? Porque às vezes o que? Seu filho, sua filha não está nos caminhos do Senhor, está no mundo. E lá no mundo tem usado esse talento, né, que não tem glorificado a Deus. Então você vai gerar para que ele, ela, né, o filho, a filha entenda e venha isso, usar isso para o reino de Deus, né, usar isso dentro do chamado de Deus. Amém? Gerar é diferente de guiar, né? Nós falamos, a missão do marido dentro do lar é guiar, é ser profeta, é ser sacerdote. Quando ele conhece a Jesus, né, já está conhecendo a Jesus. Mas a da mulher é o quê? É gerar, é trazer vida, né? Aquilo que Deus já falou que vai acontecer. Porque entre a promessa de Deus e o seu cumprimento, há um período gestacional. Da mesma maneira que no mundo natural é preciso 9 meses, no reino espiritual também, né, para acontecer no reino natural, um período. Não é 9 meses no tempo humano, pode demorar um ano, pode demorar uma semana, um mês. É diferente o tempo no reino espiritual, mas precisa ser gerado exatamente aquilo, amém? Vamos aqui para o próximo ponto. O marido guia, a esposa gera. A gente tem que gravar isso na mente. O marido guia, a esposa gera. E quando a esposa gerou a conversão do marido, e o marido se converte, né, aí talvez o quê? Aí começa a surgir uma pequena dificuldade. Qual que é? Que a esposa tem mais tempo de fé, mais experiência, né? Mas ela tem que deixar o marido crescer. Ela tem que dar um recuo em algumas coisas, deixar o marido crescer. E aí nós temos até um exemplo na Bíblia, que quando Paulo cita um casal que tinha na Bíblia, chamado Áquila e Priscila, no começo, nas cartas mais antigas, quer dizer, que ele escreveu primeiro, ele cita assim, Priscila e Áquila. Você vai encontrar Priscila primeiro e Áquila em segundo. Né? Como eles trabalhavam na igreja, né? Eles tinham igreja na casa deles, uma célula na casa deles. Então a gente entende, alguns teólogos, do quê? Que quando ele cita Priscila e Áquila, é como se a Priscila, ministerialmente falando, né, na igreja, ela fosse mais líder do que o marido naquele momento. Mas quando você vai ler algumas cartas de Paulo, já no final, né, tempos depois, Paulo já fala Áquila e Priscila. Como se Deus tivesse dado uma maturidade a Áquila, que ele amadureceu na fé, né, e passou a Priscila, né, e ficou no mesmo nível ali que a Priscila. Por exemplo, eu, a Chilene tem 1 ano a mais de conversão do que eu, né? Mas não há diferença, né? Nós estamos ali no mesmo nível. Mas o importante é você entender isso. Quando o seu marido está vindo para Jesus, seu marido já é convertido, né? Apesar que ele às vezes está falhando como sacerdote, como um provedor, mas você tem que, né, orar para que Deus dê a ele a direção para a família. Né? Deus vai dar a direção, às vezes de mudar de cidade, né? Às vezes, né, de onde comprar uma casa, né? Sei lá, Deus vai dando a direção, porque a Bíblia diz, Deus não faz nada na terra sem antes revelar os seus profetas, e dentro da casa o profeta é o marido. A gente tem que ter isso bem, bem claro, né? Outro tópico importante, a esposa como canal de amor, né? Vamos lá, a esposa deve ser na sua família o canal de amor. Aí temos uma mãe, né, com a criança no colo, tá certo? Lembra muito também a figura do Espírito Santo, né? Com amor, né? A figura do Espírito Santo carinhoso, né? Ela carrega as marcas carinhosas de Deus, né? Na Bíblia a gente tem assim, a gente tem o Velho Testamento e a gente tem o Novo. Quando a gente olha para o Velho, a gente tem alguns momentos específicos que cita Jesus como o anjo no singular, é isso que os teólogos dizem. Mas é mais a figura do Deus Pai, uma figura mais séria, né? Uma figura mais de lei, né? Uma figura mais, vamos dizer assim, dura, entre aspas. Quando a gente vai para o Novo, né, Testamento, a gente já vê muito a questão do Espírito Santo, principalmente em Atos, né? E a gente vê também a questão da figura de Jesus, né? Mas a gente vê ali no Novo, né, uma característica mais um Deus carinhoso, um Deus amoroso. Por isso que a gente fala que o Novo Testamento é a época da graça, né? É a época do amor. A mulher, de forma geral, costuma ser mais carinhosa que o homem, só olhar e ver a diferença entre filhos meninos e filhas meninas. Eu não tive filhas meninas, então não sei essa diferença, mas ao ouvir pais que têm filhos meninos e meninas, dizem isso, que os meninos são mais secos, mais normal, assim, né? As meninas são mais, né, carinhosas, entendeu? Então, sabemos o quê? Que você que é esposa, né? Você que vai ser um canal para trazer o amor de Deus para dentro da sua casa. E esse amor, né? Essa maneira carinhosa de lidar com o marido, de lidar com os filhos,
é o que vai quebrar, entendeu? Quebrar muita maldição hereditária, que vai quebrar, né, muita situação de frieza dentro da família. A família vai se tornar mais carinhosa, né? A família vai se tornar mais amorosa, o amor de Deus vai ser manifesto naquela casa. Exemplo, a Shilene, ela é muito amorosa e carinhosa, então quando eu casei com ela, né, então eu senti realmente essa diferença. Então para mim foi muito bom, né, com os meninos, da medida que eles foram nascendo também, tendo uma mãe assim, foi muito bom, né? Então os meninos hoje são carinhosos, são amorosos, né, tal. Creio bastante pelo reflexo dele. Eu mesmo fui mudado, eu era uma pessoa mais seca, mais séria, né, devido à criação, tal, tudo, né, então, mas assim, o amor transforma. Então você que é esposa tem que ser esse canal de abraçar, de amar o marido, né, de abraçar e beijar os filhos, o filho, a filha, né, e assim os netos, né, e assim sucessivamente, né. E agora, né, a esposa como conselheira, né, aí nós temos a imagem, né, de uma mãe conversando com o filho, tá certo? Até hoje, né, eu vejo assim alguns momentos que os meninos procuram a Shilene, né, eles também me procuram, mas assim, eu vejo assim, procurando, né, pedindo um conselho, né, tal, e ela ali parando, né, falando, né, aqui tá uma criança menor, né, do que as que a gente tem hoje, os meninos, mas essa imagem da mãe como conselheira, né, então a mulher deve ser a conselheira dentro do lar, tanto para o marido como para os filhos, tá? Então o marido precisa de uma conselheira, por isso que Deus disse o quê? Adão, eu lhe darei uma auxiliadora, alguém que vai te dar conselhos para você tomar decisão. É como se o marido fosse o presidente da empresa e a mulher a vice. Quem tem que comunicar a decisão e quem tem que processar é o marido. Mas a mulher pode dar o conselho, né? Mas sem impor a sua opinião. Só aconselhar e gerar para que o marido faça aquilo, né, que ela aconselhou, se ela entende que aquilo é da parte de Deus. Haverá momentos que o marido vai ouvir, mas ele entende que não é o que Deus falou. E ele vai tomar uma decisão diferente, mas você deu o seu conselho e ele levou em consideração esse conselho, tá certo? Aconselhar é diferente de manipular, né? Então você que é mulher, você tem que tomar cuidado, porque é uma linha muito tênua, né, fininha entre o aconselhamento e o manipular. E quando a gente vai na Bíblia e lê, né, você vê mulheres que manipulavam os maridos. A gente tem ali, que a gente fala, né, um caso clássico, que é Jezabel, né, e ela manipulava o marido porque ele era muito passivo, né, que era o Acabe, o rei Acabe, né? Então você tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque na maioria das famílias, infelizmente, os maridos são passivos, né? Então eles deixam uma lacuna na liderança em aberto, né? E isso não justifica onde tem um Acabe tem que ter uma Jezabel, não, né? Pode existir um Acabe ali, mas você não assume a posição da casa. Você não fica como líder, né, líder na casa, porque é um peso muito grande. Ah, meu marido não é crente, ele tem que liderar, ele vai ter que fazer uma coisa. Ah, o aluguel está vencendo, deixa vencer, ele tem que ir lá resolver lá na imobiliária, né? Sei lá, a lâmpada aqui tá queimada, sei lá, só não trocar a lâmpada, o marido tem que fazer, deixa lá, entendeu? Então, assim, então você tem que tomar cuidado, porque é uma linha muito tênue, principalmente se o seu marido não for convertido, não está rendido aos pés de Jesus. Então, há uma tendência natural de você querer tomar frente. E ao fazer, você tem que tomar cuidado, por quê? Porque você pode aconselhar, não manipular, não impor a liderança. Porque toda casa e família, aonde a mulher é o cabeça, aonde a mulher lidera, né, o diabo será o cabeça. Sabe? Então tem que tomar muito cuidado, porque Deus deu hierarquia. Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça do marido, está escrito lá na carta de Coríntios, né, que Paulo escreveu, e o marido é o cabeça da esposa e dos filhos. Tá? Então a esposa está acima dos filhos, mas não está acima do marido. E nem no mesmo nível que o marido no sentido de hierarquia dentro da família. Tá? Então deixa aqui isso bem claro. E aí acaba você o quê? Se segurar em alguns momentos, aconselhar e orar para que Deus levante seu marido a romper aquilo, entendeu? Nós queremos um Deus que pode mudar a situação, né? Pode transformar a situação, mas você tem que gerar e dar o conselho quando a pessoa está aberta para aceitar, né? E conselho não é gritar, não é dar ordem, conselho é conversar. E há momentos que você vai abrir, o marido vai estar com o coração aberto para você exatamente ali. Como também a questão dos filhos, né? Tem que tomar cuidado para você não manipular o filho. Sei lá, vai fazer tal faculdade, vai casar com fulano de tal, né? Decisão dele. Aí você pode o quê? Aconselhar, você entendeu? E orar para que, se for da vontade de Deus, seu conselho realmente ele possa
ouvir exatamente aquilo. Ela deve edificar sua casa através dos seus conselhos, né? Provérbios 14, 1, que diz aí, né? A mulher sábia edifica sua casa. E é interessante esse versículo, porque a Bíblia não fala assim, o homem sábio edifica sua casa. Mas edificar parece um trabalho de construção, né? Um pedreiro tal, construir. Ele fala o quê? A mulher. Então, ele está revelando o quê? Que a mulher tem um grande poder em suas mãos, né? Então, ela pode edificar a sua casa, né? Através dos conselhos ao marido, através dos conselhos aos filhos, através de gerar vida, né? Por quê? Porque os intercessores antecedem a história, os intercessores fazem com que o que está no reino espiritual se materialize, né? Acho que até falei em uma das aulas que, por exemplo, houve uma fase, que foi a pior fase minha profissional, que eu fiquei 6 meses desempregado, na primeira vez que eu morei em São Paulo, né? E eu estava ali, né? E eu lembro de ter passado em 2 processos seletivos, né? Um deles era a Azaleia, que é o grupo Azaleia, que a gente tem a marca olímpico do tênis olímpico, né? E também passei na empresa alemã, né, que eu esqueci o nome agora, né? E aí, assim, e no final as empresas não chamaram, né? Como se Deus tivesse fechado ali os céus. E nesse período a chilena não me falou nada, mas ela tinha um papel o quê? Esposa, né? Intercessora, né? E gerava. Então ela pegou, aí Deus falou para ela, não sei se era 21 dias, tem uns detalhes assim. E aí, ó, você vai orar, acordar a tal hora da madrugada, pegar a carteira de trabalho do David, irá orar o Salmo, né? O Salmo 23, acho que era 23 dias, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí você vai orar aquilo, e ela não me falou nada, porque Deus falou para ela não falar. Então ela começou a fazer isso, né? A gerar isso sem eu saber, tá certo? E aí, depois do período que ela gerou ali, né, jejum, um monte de coisa e tal, eu consegui, né, abriu-se uma porta de emprego, né, no que hoje é o Banco Itaú, né, que na época era o Unibanco, né, eu fui trabalhar na contabilidade do Unibanco. De todos os empregos que eu tive até hoje como funcionário, que hoje eu sou empresário, foi o melhor emprego, né, só de ticket na época, isso uns 20 anos atrás quase, né, 17 anos, era tipo quase R$1.000. E assim, eu arrumei emprego, né, quando eu arrumei, eu falei, ai, eu consegui emprego, eu sou bom, né, tipo assim, tal, né, eu consegui, Deus ouviu minhas orações, aí depois ela chegou e falou, não, eu fiz tal voto, tal voto, tal voto, entendeu? Aí eu falei, então foi as orações dela. E naquela época eu não tinha essa consciência desse estudo aqui, de que a esposa é que gera, né, mas ela foi guiada ali, teve essa direção, né, igual exemplo, a gente tem empresa, né, desde lá de trás, ela ora sempre pela empresa. Hoje mesmo, que é segunda-feira, é o dia que ela entra no grupo dos funcionários, o grupo que a gente tem, no sócio funcionário, ela grava uma oração, né, e agora, mais recentemente, ela entrou como vice-CEO dentro da empresa, né, e muita coisa está acontecendo de bom, né, eu creio, por causa da presença dela e por causa das orações dela, né, então assim, então a esposa tem esse chamado, né, exatamente, de edificar coisas, de edificar casas, né, sabe assim, de edificar a proposta na vida dos filhos, amém? E vamos lá, e chegamos aqui à parte da oração, tá certo? Eu não sei se vocês que estão assistindo aqui ao vivo, né, quiserem colocar alguma coisa no chat aí, né, no chat, pra gente ler logo após a oração, tá? Mas assim, essa aula foi bem estratégica, fechar essa série, por quê? Porque provavelmente, né, a primeira pessoa que vai assistir a série vai ser a esposa, né? E ela tem que entender, eu queria que meu marido estivesse assistindo isso, eu queria que meu filho estivesse assistindo isso. Amados, não queira, entendeu? Deus fez chegar até você, isso é importante. Como lá na aula 2 a gente fala, né? A transformação na sua casa começa através de você, tá? Então, na aula de hoje, né? Você que é esposa, a mulher, né? Tá sabendo que você tem uma grande responsabilidade, que é gerar o que Deus tem para sua família. E talvez a primeira coisa é a conversão do seu marido. Se ele não é convertido, mas ele já é cristão, já vai na igreja, mas às vezes ele não é posicionado. Ele não chama para fazer o culto doméstico, né? Ele não é o provedor espiritual, emocional e financeiro da família. Então, cabe a você gerar isso também. Então, você tem muita coisa para gerar, né? E como a gente disse hoje, você precisa compreender esse princípio da união da palavra com o espírito, vida é gerada. Então, você precisa o quê? Procurar na Bíblia versículos que venham, né, te embasar para fazer aqueles pedidos a Deus em oração. Tá? Então você precisa começar a procurar. Você vai no Google, tem as Bíblias online, né? Você procura, eu preciso de um versículo que eu ore pelo o retorno do meu filho. Eu preciso de um versículo que ore para que meu esposo arrume um emprego. Eu preciso de um versículo, né, para a cura física do meu esposo.
tanta coisa, né? Tá certo? E se você é homem, já é convertido, glória a Deus, né? Se você é homem, está posicionado e está assistindo essa aula, maravilha, porque aí você pode ajudar a sua esposa falando, ó, Deus me falou tais coisas, né, sobre a família, sobre onde a gente vai morar, sobre a vida de cada filho, né? Aí você compartilha com ela o que Deus falou, porque você é o profeta, sacerdote, e aí, né, ela vai junto com você gerar, né, esses motivos de oração, intercessão, né, e aí vocês podem até no momento diário, antes de dormir, né, juntarem ali, tem uma pasta de oração, um caderno de oração, para poderem orarem juntos e gerar o que Deus tem na vida da família, né? Um imóvel que Deus precisa trazer, é um processo na justiça, é o filho que precisa acordar e despertar para o chamado do ministério, né? É uma enfermidade na família, é tanta coisa, né? Aí os dois vão estar juntos, né? Aí não vai estar só a esposa gerando, mas o esposo também já vai estar junto ali. Amém? Então, vamos orar esse momento, né? E lembre-se de algo, amados. Deus, ele não despreza as orações, né? Deus, ele não é como um ídolo, né? Um ídolo, um Deus feito de gesso ali, de que tem ouvidos e não ouve. Ele tem ouvidos e ele ouve, né? Ele também não é como um ídolo ali, um gesso, que tem boca, mas não fala. Ele fala. Amém? Ele é onipresente, ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então você pode estar com dois filhos, um morando numa cidade, outro no outro, tá nas faculdades à noite, sei lá, então você pode estar orando e o Espírito Santo, né, indo a eles, entendeu? Começando a tratar eles, falando com eles via sonho, tanto, usando alguém, né, que é cristão, que trabalha com eles, que encontra eles na rua para trazer uma palavra. Amados, não limite Deus, é onisciente, entendeu? Assim, ele conhece todas as coisas. Ele conhece o coração das pessoas pelo qual você vai interceder. Ele é onipresente, está em todos os lugares, e ele é onipotente, ele é todo poderoso, ele pode fazer milagres, ele pode abrir portas aonde não há portas, ele pode trazer cura, ele pode permitir, né, que alguém caia doente para se quebrantar e no último momento ali aceitar ele como salvador. Então você tem Deus ao seu lado. Aí é por isso, né, que o profeta Eliseu, há uma passagem que diz assim, de que o seu servo, né, o funcionário dele, saiu lá fora, né, da cabana deles e olhou, eles estavam cercados, né, por inimigos, né? E ele falou para o profeta, ó, estamos perdidos, entendeu? Porque está lotado de um exército que veio nos pegar, né? Veio nos matar. Por quê? Porque Deus falava a Eliseu que ele tinha que comunicar ao rei de Israel, ao rei de Judá. E ele comunicava, né, e quando outro exército vinha da nação inimiga, o rei não era pego de surpresa. Então, eles perceberam o quê? Que eles precisavam primeiro matar o profeta para vencer, né, o rei. Mas aí, quando o servo entrou de novo na casa, falou, Eliseu, estamos cercados, entendeu? Aí o que Eliseu falou? Pai, né, Deus, abra os olhos do menino, né? Que aí quando ele foi lá fora, o menino, entendeu? Ele viu o quê? A miríades, né, de anjos, guerreiros espirituais acima daquele exército inimigo, guerreando a batalha, e era maior, né, maior é aquele que está conosco do que aquele que no mundo está. Quer dizer, faz mais sentido, maior agora é o nosso exército, entendeu? Então lembre-se disso, você não está sozinho, né? Além de nós que estamos aqui batalhando a mesma batalha que você, além de que talvez você já tenha alguém convertido na sua casa, né, ou na sua família, né, seus parentes, você não está sozinho, né? Você tem Deus Pai, você tem o Espírito Santo, você tem Jesus, sabe? Você tem a palavra de Deus, a Bíblia, né, que é onde você pode extrair, né, o que você vai precisar para gerar o milagre na intercessão. Você tem a arma da intercessão, da oração, você tem a arma do jejum, tá certo? Né? A gente já falou, acho que em aulas anteriores, de que a caça de demônios só sai com jejum e oração. Né? Exemplo, para a gente vencer uma batalha, né? Com os filhos, no passado a gente jejuava um determinado dia da manhã, de semana, que era segunda de manhã, né? Porque Deus deu aquele propósito, né, tal. Então, assim, a gente precisa, né, usar o jejum, que é uma arma, né, para implantar o que Deus tem na vida do casal, no casamento, na vida dos filhos, dos netos, das noras, dos genros, sabe, na vida financeira da família. Amados, o reino de Deus é tomado à força, a gente falou isso já. É tomado à força, apenas os violentos se apoderam dele. Muitas vezes a gente acha, porque a salvação foi de graça para nós, e tudo é de graça, que a gente não precisa fazer nada, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa
ler Bíblia, nada. Não, mas a salvação foi de graça para nós, mas ela custou um alto preço para Jesus, a própria vida dele. Então nada é de graça no reino espiritual, nada é de graça. Nem a salvação foi de graça. Foi para nós, mas para Jesus não, ele teve que pagar. Então tudo tem que se pagar, tudo é uma batalha. Você entendeu? Né? E aí lembrando o quê? Há uma guerra. A guerra se vence em batalhas diárias. Da medida que a gente vai batalhando e vencendo as batalhas, chega um momento que a gente vence a guerra. Um dia a gente perde uma batalha, daqui a pouco a gente se levanta, vence 2 batalhas seguidas, a gente perde uma batalha, mas a gente vai se levantando, a gente vai guerreando. Então a gente está numa guerra. E aí vamos lembrar, né, de uma das aulas lá para trás também, que Noé salvou a sua família dentro da arca. Nós precisamos salvar a nossa família porque Jesus está às portas. Jesus está voltando. Nós não podemos aceitar que nenhum dos nossos amados, né, não vá para o céu junto com a gente. Lá no céu, as pessoas não vão se dar em casamento. Jesus já disse isso, acho que eu li ontem até na devocional diária. Jesus explicou, lá no céu seremos como os anjos, amém. Mas lá no céu nós não iremos apagar as memórias passadas. Lá no céu, eu irei estar com a Shilene, irei estar com Davi, irei estar com Israel, com as esposas deles, quando eles casarem, com os filhos deles que serão meus netos. Eu não vou esquecer o que eu passei aqui na terra. E se eu não esquecer, imagina, eu chego lá e tá sozinho. Meu, que horrível. Cara, minha família não tá aqui, né? O marido não tá aqui, a esposa não tá aqui. É péssimo, amados. A gente não pode aceitar, Noé não aceitou. Você entendeu? A Bíblia diz na carta de Judas que Noé profetizou nos seus dias. Ninguém quis Jesus lá fora, mas a família dele quis. Então a gente tem que orar e batalhar pela nossa família. Você não pode desistir. E o diabo tá aí, ó, intimidando você. O diabo fez você perder as forças, mano. A gente vai orar aqui que você precisa retomar as forças. Ah, mas já faz 1 ano, faz 10 anos, não importa quanto tempo, amados. Não importa quanto tempo faz, Deus não desiste. Entendeu? Você não pode desistir, entendeu? Enquanto houver fôlego, a esperança, a vida, enquanto você estiver nessa terra aqui, você vai orar e interceder. E lembre-se o quê? Que você não está sozinho, porque a Bíblia diz que quando Jesus ascendeu aos céus após a ressurreição, ele foi cumprir uma missão que ele está cumprindo até hoje no céu. À direita de Deus Pai, ele está sendo o intercessor. Então hoje ele desenvolve uma tarefa de interceder por cada um de nós. Então nós precisamos o quê? Entrar na mesma linha do que ele está intercedendo no céu, ao lado de Deus Pai. A gente intercede aqui na terra, em parceria, o que nós ligamos aqui na terra, ligado no céu, junto com o que ele tem. Os anjos são liberados para trabalhar em favor do resgate da nossa família. E aí dentro disso nós vamos ver em semanas, em meses, em anos, né, a materialização, né, das promessas de Deus, onde nós poderemos chegar ao dia que nós vamos falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Crê, será salvo tu e tua casa. Entendeu? Então a gente vai poder ver na nossa descendência, né, o Deus geracional, o Deus que se manifesta a Abraão, ao filho Isaac e ao neto Jacó. Então, se eu sou Abraão e tive a primeira experiência, sua primeira geração dentro da minha família, da minha parentela se converter, a minha segunda geração, que são meus filhos, os Isaques, vão estar presentes. A minha terceira geração, que são os netos, Jacós, né, que são os Israéis, vão estar na presença de Deus. Amém? Você pode dizer amém aí? No chat, escrever amém? Amém? Vamos orar, amados, nessa hora, vamos colocar diante de Deus esse momento aí, né? E a gente vai poder ter esse momento de intercessão diante de Deus. Amém. Olha lá, os irmãos estão colocando. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então. Pai, nós queremos nesta hora orar e interceder por cada um desses amados alunos. Nós temos esposas, mães, temos maridos, pais, temos até filhos. E nós oramos, Pai, para que a cada um aqui que tenha a função de esposa dentro do lar, ela possa entender a sua missão, que a missão dela é exatamente gerar vida dentro do lar. É trazer o que Deus tem no coração deles para dentro da família, através da intercessão, através da batalha da intercessão. Senhor, eu olho, sinto no meu espírito, Pai, esposas, mulheres cansadas, desanimadas, que vêm de batalhas que foram perdidas recentemente, mas a guerra não está perdida. Eu oro nesta hora como Eliseu orou, para que os seus olhos sejam abertos e vejam que o exército que está conosco é maior do que o exército que está com o inimigo. Que elas possam, no dia de hoje, recobrar o ânimo, que elas possam recobrar
a força física, emocional e espiritual. Levanta elas como guerreiras, Pai, como leoas espirituais. Senhor, o Senhor Jesus, ele é chamado de leão da tribo de Judá, que é a unção de leoas venha sobre a vida delas, para elas guerrearem, batalharem pela vida dos maridos, batalharem pela vida dos filhos, do filho, da filha, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que enquanto elas estiverem vivendo na face dessa terra, elas não vão parar de interceder, de gerar, de profetizar, de ver os milagres, né, concluídos, Pai. Nós oramos, nós intercedemos nesta hora, Pai, para louvor e glória do Teu nome, Jesus. É isso que nós oramos, Pai. Vem, Senhor, ouvir suas orações. Senhor, que cada palavra que elas pegarem na Bíblia para aplicar no casamento, para aplicar na vida dos filhos em intercessão, que possa ser regada com choro. Dá a elas, Pai, o batismo de gemidos inexprimíveis para gerar ali no quarto, na intercessão, na oração, Senhor. Da mesma maneira que elas foram canais para gerar vida, a vida dos seus filhos, fisiologicamente falando. Que elas sejam canais para gerar agora a vida espiritual, o novo nascimento dos filhos, Senhor. Que tudo aquilo que elas lançaram no passado, que estão lançando hoje, que irão lançar no futuro, de sementes espirituais, Senhor, quando elas conversam com os filhos, quando elas aconselham os filhos, aconselham o marido, Senhor, nós oramos que sejam palavras, sementes que não voltem vazias. A tua palavra diz, a Bíblia, de que a tua palavra não volta vazia, Senhor. Que ela cumpre o propósito para o qual foi emitida, Senhor, e a tua palavra foi trazida à vida dos filhos, do marido, através da boca da esposa, sem eles perceberem, Senhor. Num conselho, Senhor, numa conversa, e nós oramos nessa hora, nós intercedemos nessa hora, para que seja realizado o teu milagre, para que seja realizado, Senhor, os teus propósitos, Senhor. Responde, ouve o clamor das tuas filhas, Senhor Jesus. Que elas sejam como Maria, que a Bíblia diz que enquanto Jesus crescia, ela via, Senhor, sinais do destino profético do seu filho, ela guardava no coração e ficava ali orando e gerando. Sim, e ela esteve com o seu filho em todos os momentos, até no momento da cruz. E ela foi, Senhor, ao sepulcro para vê-lo, Senhor, ressurreto. Da mesma maneira, Senhor, essas esposas, essas mães, Pai, possam ser como Maria, Senhor. De todas as palavras que o Senhor tem dado a elas, possam ir guardando no coração e gerando em silêncio e intercessão. Quando Pedro diz na sua carta, ganhai seus maridos sem palavra alguma, ele está se referindo, Senhor, a esposas gerarem a conversão e a transformação dos maridos. Que em vez de usarem a boca, a língua, para jogar na cara do marido, elas possam usar a boca e a língua para lançarem em oração diante de ti, Senhor. É isso que nós oramos, Pai, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Enquanto eu orava aqui, amados, veio duas coisas bem fortes aí, eu vou compartilhar com você, né, com as mães aí, as esposas, né? A primeira delas, amados, é esse texto de Pedro, né? Ganhar seus maridos sem palavra alguma. Amados, Pedro está falando o quê? Que muitas vezes, né, a esposa quer mudar o marido falando para ele tudo, tem que falar as verdades na cara dele. Homem não gosta de ser confrontado. Né? Por isso que os homens são mais competitivos, gostam mais de esporte, não aceitam. Então, em vez de você lançar tudo na cara dele, pega essa vontade que você está de falar e fala diante de Deus, de joelho, orando. Mano. Ouça, Deus é seu pai. Como Deus é o pai do seu marido, mesmo ele não estando convertido. Porque a Bíblia diz que santifica o marido com o convívio com a esposa. Deus vai pegar ele de jeito. Seja com doença, seja com... Não que a gente quer o mal, né? Mas com emprego, um desemprego. Deus tem um jeito dele, não é que Deus faz, Deus permite as coisas acontecerem. Tá? Então saiba disso, Deus vai pegar, Deus vai dar um jeito. Não sei de que jeito, mas Deus vai dar um jeito. Então você vai orando, entendeu? Não precisa falar tudo, jogar na cara lá. Sabe assim? Porque você só vai afastando o marido de você. E segunda coisa que veio bem forte foi o que, amados? Igual, a gente conhece um casal de amigos, inclusive a gente vai visitar eles essa semana, depois de quase 15 anos que a gente não vê, que nós aprendemos uma coisa interessante com eles, né? Quando eles vieram para Jesus, eles fizeram um painel, uma lousa assim, né? Com o nome de todos os familiares que ainda não conheciam a Jesus.
E eles começaram a orar, entendeu? Sobre assim, né? E aí Deus foi respondendo, eles iam riscando ali, né? Do painel deles, né? O nome daqueles parentes, sabe assim? E aí nós temos, exemplo, um outro caso, acho que até a Chilene estava usando recentemente, não lembro agora onde ela pregou, tudo assim, que é o caso do George Miller. Ele é considerado o apóstolo da fé. Estou falando que eu já li o livro, né? Ele é considerado o homem pós-testamentário, quer dizer, depois de Atos, né, que teve mais orações respondidas. Ele que fundou orfanatos na Inglaterra, né, ali, se eu não me engano, em 1800 e pouco, acho que é esse o século que ele vive, né? Então, até hoje tem orfanatos dele, que é sustentados por suas orações. E ele tinha caderno de oração, né? Ele fazia pedido para Deus. Então, ele teve uma determinação. Eu nunca vou pedir nada a ninguém, né, para sustentar os orfanatos. Sempre eu vou diante de Deus. E eu lembro de um episódio, né, porque tem uns pedaços de diário dele também, eu lembro do episódio que ele antes dele fechar, ele deu a janta junto com os funcionários dele, e uma das cozinheiras falaram, ó, pastor Jorge Miller, amanhã não tem nada pro café. Tem nada. E tinha lá, sei lá, centenas de crianças, não tem nada. Ele disse, tá bom. Aí, as funcionárias foram embora e tal, e antes de dormir, ele era casado, ele foi orar. E ele orava até ter paz no coração, né? E ele foi lá até tal hora da madrugada, que é quando ele sentiu de que Deus respondeu ele de iria prover. Eles acordaram de manhã, eu lembro muito dessa história porque ficou muito marcante, né? Ela para mim. E aí quando eles acordaram de manhã, né? As cozinheiras falaram, pastor, e aí? E a comida dos meninos? Deus proverá. E eles tinham o hábito do quê? De orarem primeiro na mesa com as crianças do orfanato, para depois as cozinheiras trazerem a comida. E aí chegou a hora de orar na mesa, as cozinheiras não tinha nada para fazer, não fizeram nada porque não tinha nada para fazer. E o pastor Jorge Miller foi ali, pediu para as crianças levantarem e foram orar, agradecendo a comida. E ali ele estava agradecendo como se já tivesse a provisão. Ele também tinha esse princípio, né, no final das intercessões, agradecer como se já tivesse acontecido, né, uma visão de fé. E ele orou, né, orava, Senhor, nós estamos aqui com essas crianças, queremos te agradecer por esse café da manhã, queremos comer agora, né, tal. E ele orou ali, né, até eu brinco, talvez ele estendeu um pouquinho a oração, né, para ver se Deus tinha mais tempo para fazer algo, mas quando ele acabou a oração, amados, bateram na porta. Tinha acabado de chegar uma carruagem que a prefeitura tinha mandado, porque no dia anterior tinha tido uma festa super nobre, tinha sobrado muita comida. E aí o prefeito lá, né, a prefeita, acho que era homem, o prefeito lá tinha mandado trazer por orfanato. E eram comidas que eles nunca tinham comido, coisas muito chiques, entendeu? E as crianças achavam de que o pastor Jorge Miller já sabia daquela comida que ia chegar, por isso que as cozinheiras não tinham feito nada. Mas, na verdade, ele não sabia de onde havia a provisão de Deus, né? Então, assim, é alguém que até hoje, né, a gente lê os livros e fala, cara, é oração, né? O segredo é oração. Deus responde a oração, né? Oração, né? A gente expressar a nossa fé, a fé sem obras é morta. Quando a gente ora, expressa a nossa fé, usa a palavra de Deus, usa o jejum, né? A gente está dando a matéria-prima para Deus fazer um milagre. Deus não faz nada na terra sem ser em parceria com o ser humano, né? Ele estabeleceu esse princípio, ele quer fazer em parceria com a gente. Então ele quer fazer alguma coisa na nossa família, mas em parceria conosco, mas. Então nós não podemos desistir. Eu confesso, há momentos que dá vontade de desistir, claro. A gente tem que recobrar o ânimo e ir para cima, né? Lembrar das promessas, né, dos marcos e ir para cima, amém? Eu quero, né, incentivar você, né? Escreva seu livro, né? Você que é esposa aí, escreva seu livro de oração, sabe? Faz uma capinha bonita, né? A Chilene tem um caderno de oração, né? Depois lá no grupo você pode perguntar para a Chilene lá no privado dela. Ela tem esse caderno que eu sei porque ela tem um caderno de oração, né? Incentivar você a fazer esse caderno, sabe assim, colocar o dia que começou, né? Qual a estratégia que Deus deu? Eu vou jejuar um jejum de 21 dias, 40 dias, vou jejuar toda segunda, toda sexta. Você põe ali, entendeu? Por quê? Porque na hora que chegar, quando está escrito, a gente não esquece, né? Por isso que dizem Abacuque, escreve a visão, né? Escreve o que Deus falou. E aí você vai usando aquele caderno nos seus momentos de intercessão, de oração, entendeu? Você vai marcando, para que quando se cumprir, você possa riscar com o maior prazer. Isso aqui Deus fez, isso aqui Deus realizou, isso aqui já é passado. Vamos para o próximo pedido, vamos para o próximo tópico, né? Sabe assim? E aí, amados, é isso que Deus quer. Viu, esposas, né? Isso que Deus quer, que vocês desenvolvam esse papel, né, de geradoras dentro do lar. Amém? Com essa aula de hoje, né, a gente termina a série Restaurando o Altar de Deus na Família. Se você não assistiu todas as aulas, né, 9 aulas já estão disponíveis. Nessa semana vamos estar disponibilizando essa aula de hoje.
A gente vai ficar umas semanas aí preparando a próxima série, não será do grupo, a gente vai divulgar a próxima série voltada para a família, claro, sempre. Então, assista novamente as aulas que você achar necessário. Né? A gente tem ouvido o quê? Que às vezes para a gente aprender uma coisa, tem que assistir ou ler 11 vezes para aquilo entrar, encarnar dentro de você. Né? Igual exemplo, recentemente eu tenho orado, até fiquei de compartilhar no grupo, vou compartilhar depois, uma oração, uma profecia sobre a família, né? Que saiu recentemente no YouTube. E eu vi várias vezes, talvez já cheguei a ouvir umas 11. Mas quando eu fui ouvir já uma quinta, sexta vez, eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido nas outras vezes. Né? Então vocês precisam, às vezes, se expor mais, assistir mais. Né? Agora, né? Assiste enquanto lava a louça, enquanto está dirigindo o carro, coloca ali a aula, né? Para você ir ouvindo, né? Não precisa estar assistindo, mas ir ouvindo, né? Ir meditando, né? Remoendo, sabe assim, né? Tal, para que Deus possa falando. Igual exemplo, a profecia específica, cada vez que eu ouço, o meu coração se aquece, né? Você entendeu? Porque lá fala de família, depois eu vou compartilhar lá para vocês. Então aquilo me aquece, me faz bem ouvir várias vezes, me faz recobrar o ânimo, me faz continuar na batalha, dentro daquilo que Deus estabeleceu, né? Para nós, nesse tempo e nesse ciclo, amém? Então, é um período das semanas para vocês aproveitarem exatamente para voltar algumas aulas específicas que vocês entendem, né, de que são importantes. Igual nós temos uma aula lá que fala das armas espirituais para vencer a batalha. Amém? Então, quero me despedir de vocês aqui. Deus abençoe a cada um que esteve aí ao vivo com a gente, a você que está assistindo depois também. Deus abençoe. Estamos juntos na batalha. Amém? Deus te abençoe. Tchau, tchau.